Nós vamos, então, apresentar a última palestra do dia de hoje. Trata-se de um trabalho alternativo para a ligação saindo de Curitiba, aqui ao Planalto, até Paranaguá. O autor do trabalho é o engenheiro civil Alberto de Andrade Pinto, engenheiro formado, do Rinaldo de Andrade Pinto, engenheiro formado em 1963 pela PUC, Rio de Janeiro. Trabalhou em obras de arte, de construção, terraplenagem, pavimentação, e tem no seu currículo diversas obras: Furnas, refinarias, usinas hidrelétricas, tudo. E quem irá apresentar é o seu filho, o Alberto de Andrade Pinto, que é engenheiro civil formado aqui na nossa escola. O Alberto de Andrade Pinto está onde? Formou-se em que ano, Alberto? 92? Você foi meu aluno? Foi? Mas eu não judiei muito, né? Não, né? É porque eu me aposentei em 93, né? Então você estava nos meus estertores. Tudo bem. E vocês sabem que nós temos um estudo já feito pelo nosso banco de ideias, e o que nós vamos apresentar aqui agora é uma alternativa. Com vocês, então, o Alberto de Andrade Pinto. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite, senhores. É uma honra estar aqui apresentando um projeto do meu pai, o engenheiro Rinaldo, que tem dedicado praticamente uma década da sua vida estudando esse trecho, né? Tem sido um desafio muito grande para o Rinaldo estudar esse trecho, porque ele assiste agoniado aí o tráfego de caminhões nas BRs se incrementando e as ferrovias não deslancham, né? E, na verdade, isso é um problema que nós, como usuários da malha rodoviária, sentimos, né? A insegurança de você andar do lado daqueles verdadeiros trens, né? O trem foi para cima do asfalto, né? Então, quem anda de carro se sente quase que ameaçado por um intenso tráfego que está na rodovia, né? E isso tem um resultado econômico muito pernicioso para a nossa economia como um todo. Nós perdemos competitividade de uma forma assim absurda em manter em longas distâncias, vindo lá do Mato Grosso, as cargas de soja, né? Aqui não tem muito minério, mas no resto do país tem, e a gente chega e vê que essa carga só não sobe para o trem porque existe o gargalo aqui na Serra do Mar. Então é de suma importância para a engenharia paranaense, para as empresas de engenharia, para os empreiteiros, né, se debruçar sobre esse problema gravíssimo, que nós temos a obrigação de tentar dar uma solução. E o momento não poderia ser mais oportuno, em função de que está ocorrendo nesse momento, né, uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse, justamente para que se apresentem ideias, né, sustentáveis e que se comprove a viabilidade dos traçados, para se eleger uma delas, né, ou talvez uma fusão das ideias, né, ideias boas têm que ser somadas, né, para enfrentar o problema definitivamente e atrair investimento, que é o que nós precisamos nesse momento para sair da crise. Atrair investimento para melhorar a produtividade.
Isso sim é sair da crise. Então a palestra ela vai se dividir, eu vou falar só essa fase inicial e volto no final da palestra, mas quem vai prosseguir realmente a palestra com muita honra é a nossa estagiária e formanda, Luna Tali. Chamo a Luna então para começar esse trabalho e eu vou finalizar dando um pouquinho da minha experiência que eu tenho em obras geotécnicas, porque a minha formação principal, meu foco principal são usinas hidrelétricas. Nós trabalhamos com muitos projetos hidrelétricos, PCHs, UHEs, mas principalmente PCHs, onde as soluções de adução também são soluções de traçados de túneis, traçados de canais e tal. Então, a gente se depara diariamente com problemas geotécnicos e encostas, né? E foi isso que eu busquei aqui somar com a proposta do engenheiro Rinaldo, né? Que vem fazendo esse trabalho assim, penosamente, né? Sem nenhum apoio, mas é um trabalho, apesar de estoico, eu tenho certeza que ele vai colher os resultados aí, porque a proposta é muito boa. Gostaria que apreciassem. Boa noite a todos, então. Como o Alberto disse, é uma honra trabalhar com o engenheiro Rinaldo, o autor desse projeto, e eu vou estar discursando sobre o traçado. Então, voltando a falar um pouco sobre a precariedade que existe hoje na ferrovia existente, nós temos o gargalo ferroviário, que existe uma estrutura muito precária, tais devido à sua bitola ser métrica, as rampas ser maiores que 3% de inclinação, o raio de curva, que tem raios de curva que chegam a 80 metros. Então, todos esses fatores influenciam na diminuição da capacidade de transporte de cargas até o Porto de Paranaguá. Aqui mostra que o Porto, no ano de 2016, recebeu 45 milhões de toneladas. Essas 45 milhões de toneladas chegam apenas 10%, 10 milhões por ferrovias e 35 milhões por rodovia, o que acaba acarretando no grande engarrafamento pelas rodovias do Paraná. O objetivo do estudo do engenheiro Rinaldo, ele deu em 2013, onde, pela tomada de subsídio 016 que a NTT lançou, do trecho de Lapa até o Porto de Paranaguá. Então, a partir desse momento, nós viemos trabalhando para esse estudo, onde ela vai de Engenheiro Brei até o Porto de Paranaguá. Nós dividimos o nosso estudo em dois trechos, sendo o trecho 1, o trecho que liga Lapa a Curitiba. O trecho que liga Lapa a Curitiba. Nesse trecho, nós prevemos fazer o aproveitamento do traçado existente, fazendo apenas os prolongamentos dos bueiros e o alargamento das plataformas para 14 metros. E sugerimos o uso do terceiro trilho, que a NTT pretende se tornar, a nível nacional, de 1,60 m. O trecho 2, que é o trecho que vai de Curitiba até o Porto de Paranaguá, ele se inicia no quilômetro 50, no bairro Umbará, e vai até a Alexandra, em Paranaguá, onde liga na ferrovia existente no quilômetro 138,350. Esse trecho ele tem 88,350 quilômetros de extensão. No trecho de Planalto, nós contemos 22 passagens em nível. Dessas 22 são em vias locais, que ligam apenas em algumas residências, que não venha atrapalhar o fluxo de veículos. Nós optamos por desviar o máximo o nosso traçado das manchas urbanas de Curitiba e de São José dos Pinhais, trazendo elas mais para o meio rural das cidades.
No quilômetro 78, nós damos início à descida da Serra do Mar, que nós evitamos o máximo a passagem pelas encostas, priorizando os túneis que cortam transversalmente as montanhas graníticas da Serra do Mar. Nesse trecho, nós encontramos um desnível de 900 metros entre a cidade de Curitiba e Paranaguá. Então, nós tivemos para vencer esse desnível de construir 25 túneis. Tais túneis que, para vencer esse desnível, nós encontramos também o Parque Nacional do Guaricana e o Parque Nacional Santa Hilária, onde, para não prejudicar o meio ambiente, nós demos prioridade da construção de 4 túneis no Parque Guaricana e 1 no Santa Hilária. Tais túneis que eles são em formatos sinuosos, a mais ou menos 200 a 500 metros abaixo da superfície do terreno, o que não vem impactar o meio ambiente. Como vocês podem observar, o em laranja é o limite do parque. Esse daqui é o Parque Guaricana. A boca montante, ela passa mais aqui antes do quilômetro 88, e a boca jusante, ela está bem em cima aqui, não sei se vocês conseguem observar, do quilômetro 90, o que não vem a impactar o meio ambiente ali. Vocês podem observar mais adiante também que os outros 3 túneis que passam sob o parque, tanto a boca montante e jusante, elas se encontram fora também da superfície do parque. Já no Parque Santa Hilária, ele corta uma vez só a boca montante antes do quilômetro 129 e a jusante após o parque ali mais ou menos na 133. Então, o que a gente consegue observar? Que os túneis, por eles passarem por baixo do parque, eles não vão vir a impactar o meio ambiente, o que é uma grande vantagem para uma obra, para uma infraestrutura tão grande. Mais adiante, nós podemos observar o traçado inteiro que a gente fez. A gente tentou passar ele o mais próximo da BR-277 para quando venha sido a construção, criarmos caminhos mais curtos, caminhos construtivos mais curtos aqui nas bocas dos túneis, para impactar ainda menos o meio ambiente. Em 2013, naquela tomada de subsídio da NTT, nós retiramos alguns critérios técnicos que seguimos esses parâmetros. Nós utilizamos para esse trabalho o mapa do Departamento Geográfico do Exército Brasileiro, na escala de 1 para 25 mil, com curvas de nível com equidistância de 10 metros de elevação. Foram utilizadas também rampas máximas em trechos de serra de 1,8 numa extensão de 7 quilômetros, seguindo de patamares de 1 quilômetro com uma inclinação de rampa de 1%. No Planalto, nós não seguimos esse critério, pois a declividade do terreno é favorável ao traçado. Os nossos raios de curva, o mínimo é de 450 metros, isso em trecho de serra. Nossa bitola, nós pretendemos adotar a bitola mista, que é a bitola de 1 metro, mais o terceiro trilho de 1,60 m. Como eu havia falado anteriormente, a NTT ela prevê essa padronização nacional para 1,60 m. Mas nós também deixamos a bitola de 1 metro para as locomotivas que vêm do norte do Paraná, Londrina, Cascavel. Como essas locomotivas, para ocorrer o aproveitamento delas, elas elas descem do norte do Paraná pela bitola de 1 metro. E futuramente, as locomotivas que virão de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que já são padronizadas com a bitola de 1,60 m, também passem pelo mesmo traçado. Os nossos túneis, eles são dotados com galerias de fuga e chaminé de ventilação, para que possa trafegar as locomotivas a diesel. Futuramente, o nosso projeto ele prevê eletrificação com a recuperação de energia e consumo zero de óleo diesel. Funcionando como? As locomotivas que sobem geram pela frenagem dinâmica a energia
das locomotivas que descem a Serra do Mar. Essa energia ela também pode ser armazenada numa PCH reversível, que o Alberto pode explicar melhor, gerando um saldo ambientalmente altamente positivo. Agora eu vou passar a palavra para o engenheiro Alberto, para ele discursar mais um pouco sobre os túneis. Então, como os senhores podem ver, as ideias são borbulhantes, né? São ideias muito interessantes. E temos a tarefa de tirar isso do papel. O saldo ambiental positivo nada mais é do que criar, em vez de uma PCH, uma usina hidrelétrica, uma usina sojoelétrica, né? Nossa grande carga aqui é de grãos, né? Grãos descendo a serra. Usando aquela velha fórmula da energia potencial, energia igual a mGh, né? Como temos um balanço positivo, mais massa descendo a serra do que massa subindo, né? Temos aqui uma possibilidade de geração, de cogeração de energia nas engrenagens e nos geradores da locomotiva, né? Isso já acontece no primeiro mundo, né? Na Europa, já existe esse tipo de cogeração. E também existem, no Brasil, algumas serras em que são adaptadas as locomotivas com cremalheiras, né? Então, vem todo aquele vagão, aquela composição, ela é separada em pátios, e descem com locomotivas menores, e a frenagem faz cogeração de energia. Paraná-Piacaba é assim, Cubatão, naquela região. Então, não é uma ideia assim absolutamente nova, né? Mas esse slide aqui mostra que ferrovias e hidrelétricas andam muito perto, né? Essa é a barragem da usina de Véu da Noiva, né? E ao lado a usina, uma usina que foi criada pela Rede Ferroviária Federal. Então, por que a ideia do traçado do engenheiro Rinaldo foi privilegiar os túneis, né? Em relação a um traçado possível a céu aberto? Essa imagem mostra a rugosidade de uma montanha da Serra do Mar. É parte da imagem lá da Rio do Rastro. Mas aqui a nossa Serra do Mar, do Marumbi, não é diferente dessa serra, né? A curva de nível é toda nervosa, ela entra, sai, é recortada, né? E, por outro lado, nós não temos muita liberdade na caneta, não. Nós temos que seguir curvas extremamente longas, com raios mínimos de 450 metros, desejável de 600 metros, e rampas médias de 1,5%, né? Ou seja, eu não tenho muita folga no meu volante, eu preciso pilotar isso na serra, e, em contrapartida, o relevo é todo recortado, né? O que isso leva? Leva a tendência de a gente jogar toda essa ferrovia em corte, né? E vão acontecer cortes inevitáveis de 150 metros de altura para você poder ter a continuidade da tua curva garantida. Não vamos fazer uma ferrovia antiga, vamos fazer uma ferrovia moderna, né, dentro dos parâmetros atuais. Isso vai nos levar a desestabilizar essa encosta da Serra do Mar. Não é raro a gente andar por esse Brasil. Recentemente estava fazendo uma obra no Mato Grosso, em Nova Mutum, e foi feito um traçado de rodovia, uma duplicação de rodovia ali em Nobres, que acabou cortando, descalçando toda a serra calcária de Nobres. Então, 10 quilômetros de encosta, a gente via aquilo escorregando. Gastou-se milhões e milhões e 3 ou 4 anos para estabilizar aquilo com tirantes, soluções caras, soluções difíceis, né? O que a gente não quer ver acontecer nesse projeto. Então, como não temos muita liberdade e não queremos despertar a instabilidade da encosta da Serra do Mar, parece-me que o traçado em túnel ele é o mais favorável. Não que ele vá ser 100% em túnel, né? Túneis não podem ser tão longos, senão eles não são execuíveis aqui. Aqui temos um grande construtor de túnel aqui, Dalton Ravanello, Maciel, conhece muito do assunto. E túneis longos são túneis caros, são túneis difíceis, a questão da ventilação, do ciclo do túnel. Então, os túneis, de pouco em pouco, eles têm que realmente encontrar a luz do dia. Todos nós lembramos, né, que aproximadamente as rodovias aqui, 376 e 277, levaram 3 décadas aí para ficar mais ou menos, né? Quem que aposta que não vai escorregar? Ninguém quer apostar, né? Hoje tem mais manutenção, enfim.
Mas apanhamos muito desse traçado, e é um traçado que se amolga à serra, não é um traçado que ofende a serra. Imagine se fosse um traçado soberbo, que vai fazer a serra se dobrar a ele, né? Rodovia se amolga muito mais. Uma ferrovia seria muito mais complicado. Então, um traçado a céu aberto necessariamente vai ter grandes viadutos, grandes botaforas, cortes enormes e grande impacto ambiental. Aqui uma outra foto, eu não quero ser aqui arauto fazer terrorismo, mas quando a gente vê uma foto dessas numa rodovia, um escorregamento, né, pensando que é uma ferrovia, né, é muito mais fácil você mobilizar a limpeza desse escorregamento por uma rodovia do que por uma ferrovia. Se isso fosse uma ferrovia, até chegar lá as máquinas, enfim, que eu não tenho tanta liberdade, eu ia ter uma grande interrupção no meu tráfego da ferrovia, né? Então, os navios iam ficar esperando as cargas que não chegam. Os prejuízos iam ser igualmente muito grandes. E o impacto ambiental, toda hora vai cair uma encosta aí, devido aos cortes elevados que têm que ser feitos. Então, num traçado a céu aberto, certamente nós teremos obras gigantescas de contenção, praticamente todo o traçado. Se eu faço um corte 20, 30 metros de altura, me sobra um talude a resolver lá em cima do corte, né? Uma avalanche iminente, então eu vou ter que tratar todo o meu traçado, praticamente, para poder encaixar ele o suficiente no grade, dentro de um ângulo de curva suave. E algumas alternativas que já foram desenhadas e projetadas, apresentaram aqui 8 viadutos de grande porte. Um deles tem 150 metros de altura de pilar e ele é em curva. Então, também é um grande desafio para a engenharia. Nós gostamos de desafio, mas temos que lembrar que nós temos sempre o orçamento contingenciado. Aqui é uma comparação grosseira com o prédio da CCI, né, que tem aí cerca de 100 metros de altura. Então, o maior viaduto tem muito mais do que o CCI, 50% a mais. No papel, é muito bonito, mas para executar, é muito difícil. Então, com essas dificuldades todas que foram detectadas pelo engenheiro Rinaldo, voltamos à prancheta aqui com o foco na geologia, né? Nós estamos aqui nesse patamar da Serra do Mar, dos domos graníticos da Serra do Mar, né? Os recortes são diques de diabásio, uma rocha boa também. Aquele fendilhamento que aparece no perfil da serra são os diques de diabásio que intercalam os granitos aí. E o granito tem uma característica, pelo menos esse da nossa Serra do Mar aqui, não todos, mas esse, de que quanto mais no interior da montanha, mais sólido está o granito, né? Porque ele é uma forma plutônica. Então, a tendência é que a gente realmente encontre rochas boas e pouca cobertura de solo nos emboques e desemboques. Essa é a grande tendência do projeto. Lógico, estamos na fase inicial, todos os pontos vão ter que ser investigados, sondagens, enfim, mas essa é a previsão, né? Uma previsão de uma rocha boa, tranquila de trabalhar. Os túneis não são nenhuma novidade aqui no Paraná. Eu mesmo, nas minhas usinas, a gente lança mão de túneis. Esse ano tivemos uma safra de 3 usinas com túnel, em Santa Catarina e 2 no Paraná. E uma em riolito, 2 em basalto. São obras recorrentes, né? Não é nenhuma novidade. Existem muitas empresas que trabalham com túneis. Uma delas, que é a Pedra Branca, está aqui. Talvez a empresa paranaense seja uma das que tem o maior currículo de túneis do Brasil, como empreiteira, como subempreiteira. E existem empreiteiros também em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. E é o nosso pessoal, a nossa indústria da construção civil que está aqui pronta para fazer, né? Não precisamos importar nenhuma tecnologia. O granito é que nos vai mostrar o caminho, né, dessa ferrovia. Os túneis que existem na Serra do Mar, seja da própria ferrovia antiga, lá feita na época de Dom Pedro, seja o túnel de Capivari Cachoeira também, não apresentaram nenhum acidente. Da ferrovia em séculos, né?
Uhum. Foram problemas localizados. Ok, obrigado pela contribuição. Então, o túneis tendem a ser obras que não incomodam, né? Nas minhas hidrelétricas, os túneis têm sido bons parceiros aí. E essa aqui seria a seção do túnel prevista, né? Um túnel em torno de 12 metros de largura na base, com 7,90 de altura, já com uma sobreescavação prevendo aqui todo o aparato, a traquitana de eletrificação futura, né? Ele vai atingir sua forma ótima, esse traçado, realmente quando estiver eletrificado, né? Porque daí não vai se gastar uma gota de diesel para levar a carga para o porto e trazer os vagões vazios de volta. É uma economia bastante proveitosa para as concessionárias de ferrovias. E também esse espaço aqui em cima ele é utilizado na ventilação, né? Importante que, enquanto for a diesel, né, eu preciso ter aí comprimentos de ventilação tal, garantidos e respeitados. Uma seção grande, e eu noto que as seções grandes nos túneis, elas levam a preços unitários menores. Túneis apertados, muita razão de carga, dificuldade de manobra, o preço do metro cúbico é alto. Túneis maiores, a tendência é cair o preço do metro cúbico, né? Ficar um túnel mais econômico de ser executado. Aqui um slide aqui para mostrar rapidamente a metodologia de execução de um túnel, né? Esse aqui é um túnel estável, você vê as raias das brocas aqui no teto. Então, a gente indica para esses túneis, né, poderíamos estar pensando em mega tatuzões, importar material, mas a gente indica mesmo o velho método de explosivos, né, que é o que a gente tem disponível aqui. As nossas empresas podem nos prestar esses trabalhos. Então, como eu tenho vários túneis, são 25 ao todo no traçado, tem muitas frentes. Então, pode-se abrir, cada empresa pode pegar 5, 6 frentes aí e focar o seu trabalho aí na máxima produtividade. Então, a marcação topográfica, perfuração, através de um plano de fogo, carrega, detona, um tempo de ventilação, a remoção de rocha que ocorre com pás carregadeiras, às vezes tem alguns artifícios de viradouros, caminhões que entram dentro do túnel, nos túneis mais longos isso é obrigatório, né? E, novamente, retoma o bate-choco, né, para prevenir alguma peça fora do arco de tensões, que seja solta, querendo cair na cabeça de algum operador, e retoma-se o ciclo. Lógico, nem tudo é um mar de rosas, tem hora que você pega uma falha, pega um material mais triturado, e aí você tem que parar, tratar e tal. Mas a tendência de que isso aconteça no granito é pequena. O granito é uma rocha bastante estável na sua massa plutônica. Então, rochas de derrames, riolitos, tal, a gente sofre mais. A instabilidade da rocha, a variabilidade das fraturas é muito maior. A palestra anterior foi justamente sobre estabilidades de túneis, né? Aqui uma fotozinha do ciclo do túnel também, vou passar rapidamente, que é marca, perfura, carrega, detona, ventila, retira a rocha, faz a prevenção de acidentes com bate-choco, se for o caso atiranta alguma falha, enfim, reveste com concreto projetado, retoma o seu ciclo, né? As empresas que trabalham com isso hoje, até por uma questão de sobrevivência, né, elas são mestres nesse ciclo, fazem com excelência. Nós já tivemos, por questões de contingência, fazer túnel no martelete de pequenas usinas, né, porque não tínhamos orçamento, então foi bastante sofrido. Eu prefiro contratar uma empresa especializada para fazer o túnel. E a perfuração, né? Não é nenhum segredo, carregamento, existe todos os tempos aqui, nessa sequência de carregamentos, né, para os furos de alívio, os pilões, enfim, é uma arte conhecida. E o bate-choco no teto, com picões. Quando se precisa, entra-se com revestimento, né? Nós estimamos que vai ser... Até porque eu não estou transportando água no túnel, né? Não estou inserindo pressões. Nas hidrelétricas a gente tem outros componentes, né? Túneis pressurizados e tal. Aqui é simplesmente para evitar
desplacamentos de pedras cair em cima dos trens, das locomotivas, enfim. Então, as vantagens é que a tendência é o custo decrescente para grandes diâmetros, que é o caso aqui da ferrovia, para comportar 2 linhas de trem. A estabilidade que eu vou ter em relação a toda aquela conturbada situação geotécnica da Serra do Mar, das encostas, das altas declividades, né? Eu vou ter que tratar localizadamente os emboques e os desemboques, né? Ali sim vou ter que fazer um trabalho, mas a tendência geral é ter uma ferrovia bastante segurança. E se eu não tenho acidentes, eu também, grandes deslizamentos, enfim, eu também tenho um resultado ambiental positivo na obra, né? Lembrando que a gente tem tantos empecilhos, né, do ponto de vista ambiental. A gente quer passar o traçado pela direita, eu não posso porque tem um obstáculo ambiental, porque tem um passarinho, porque tem um ninho, porque tem um... Então, assim, a vida do engenheiro Rinaldo lá ele está na 9ª alternativa de traçado, por conta de que sempre tem um obstáculo adicional, né, que surge. É um trabalho bastante, bastante cansativo. E como temos muitos túneis, né, podemos fazer um bom traçado de estradas de serviço e atacar esse túnel em várias frentes simultâneas. Eu acredito que o cronograma poderia ser bastante otimizado em função desse aspecto, né? Em vez de se fazer um único túnel de grande comprimento, que o meu amigo Volmer me perguntou ali no início da palestra, e tendo várias frentes, a gente mitiga o risco de alguma delas atrasar, enfim, a gente pode agir de uma forma mais incisiva. E, pensando bem, nós estamos num momento que nós estamos tendo uma rodovia lá no litoral, uma obra de porto nova, que é o Porto de Pontal, reformas e extensão dos pátios do Porto de Paranaguá, a construção civil começa a retomar aqui, então eu vou ter um grande subproduto, que é enrocamento, e um enrocamento fino, porque o que sai de um túnel é praticamente uma brita, né, devido ao fogo confinado. Então, existe um subproduto aí que pode ser levado para a capital, ou para Paranaguá, enfim, aproveitado nas outras obras. Um dia nós vamos transpor essa muralha com a ajuda de todos os engenheiros aqui do Paraná. Muito obrigado. Boa noite, gente. Quando vi o primeiro estudo desse projeto, confesso para vocês que eu me apaixonei pelo projeto. Pelas características técnicas que estão aí concebidas e a forma com que ele foi desenvolvido. Veja o seguinte, o desenvolvimento da... Você tem um mais detalhadinho, mais projeção maior? Que parece as embocaduras do túnel. A gente vê o detalhe que ele desenvolveu os túneis, justamente todos os túneis em rampa, porque a subida da serra, você tem que ter extensão. Por que ele está fazendo aquele zigue-zague todo com o túnel? Para ganhar extensão de linha para poder galgar as altitudes. Mas você nota que tem um detalhe ali onde que ele entra e sai do parque. Dá para ver que ele entra no parque em túnel, sai do parque fora do túnel. Então, é um projeto muito bem concebido. E outra, as embocaduras, quase todas, ortogonais às encostas. Então, também é muito interessante sobre isso aí. E a característica técnica do projeto, com rampa de 1 ponto... Eu tinha falado 1.8, mas parece que é 1.6, uma coisa assim. 1.8. Com mais um patamar de remanso. Pois é. Então, isso é um sonho em termos de ferrovia na região da Serra. E o raio de 450 metros. Hoje, nós estamos operando aí com um raio mínimo na ponte São João de 62 metros. Então,
vamos imaginar uma ferrovia com raio mínimo de 62 metros, daqui a pouco você está com uma ferrovia com 450 metros de raio. Então, é realmente uma coisa assim que é fantástico para a gente que é ferroviário e sofreu a vida toda lutando com essas encostas aí. Isso aí, olha o detalhe desse desenvolvimento da subida da serra. Quer dizer, pois é. Pois é. Então, você está vendo o seguinte, ó. Então, ele vai fazendo as entradas no parque em túnel e saindo, e voltando e saindo, e com isso ele vai ganhando altura ao longo da serra, né? E eu não guardei seu nome, mas você falou sobre o aproveitamento da rocha no porto. Puxa vida, eu já tenho, da rocha extraída do túnel, eu tenho todo o lastro que eu preciso para fazer a ferrovia. Quer dizer, eu não vou entregar nada para o porto, nada para a rodovia, eu vou usar na própria ferrovia, porque eu vou precisar de toda essa extensão para fazer o lastro ferroviário. Então, no projeto de túnel, quanto mais rocha você tirar, mais... Então, eu acredito que não vai precisar importar rocha para se fazer o lastro ferroviário. São 2 milhões de metros cúbicos de escavação subterrânea, que vão gerar 2,5 milhões e nós vamos precisar de quantos milhões de metros cúbicos de lastro? Mais ou menos por aí, quer dizer, eu estou imaginando que vai ter um equilíbrio muito bom nisso. Então, realmente, eu não podia deixar de me empolgar em ver um projeto tão bacana dessa forma. O engenheiro perguntou ali sobre o custo dos túneis, né? Veja bem, esse é um projeto de uma escala totalmente diferente do que a gente contrata no varejo de túneis por aí, né? Mas é comum ter um número para metro cúbico de túnel em torno de R$200 o metro cúbico, né? Túneis de grande seção tende a melhorar um pouquinho o preço, túneis longos fica caro, enfim, depende da logística, do acesso, de onde vai tirar. Túneis de grande seção, podemos falar em 200, 250, enfim. Então, nós estamos falando aqui num custo de escavação, só escavação, sem hardware, sem trilho, sem nada, de R$1 bilhão aqui nessa ferrovia. Então, 1 bilhão talvez seja pouco por uma grande empreiteira, mas é muito para vários pequenos empreiteiros que podem, cada um ter a sua frente garantida e trabalhando, enfim. Então, eu acho que vai ter muita atratividade esse projeto no nosso mercado interno de engenharia, aqui, ou pelo menos regional, aqui do sul do país. Só escavação. Ponte? Não, as pontes nesse traçado aqui, elas são bem minimizadas, praticamente são bueiros. Não tenho viadutos, muito poucos viadutos nesse traçado. Em função da saída da janela, está já muito pertinho da drenagem, né? Os próximos passos, até que vocês perguntaram, os próximos passos seria investir um pouco mais nisso. E a gente convidou até o engenheiro cartógrafo aqui, Sérgio Vicente Nova, onde que ele está? Sérgio Nova, que lá é um cartógrafo de grande excelência aqui, faz trabalhos de aerofotogrametria, de radar laser e topografia aqui para as obras hidrelétricas em todo o país. Então, seria investir num voo laser acima desse traçado e talvez até usar as características do laser, que é uma tecnologia hoje em dia, para tentar também descobrir coberturas de solo, né? A gente pode refinar os emboques e desemboques, sair um pouco mais para a esquerda, para a direita, em função de tentar sair aflorado com esse túnel, né? Daí eu diminuo a contenção nos emboques e desemboques. E investir nisso e investir em sondagens rotativas, checar todas essas janelas, enfim. Como é um projeto que o engenheiro Rinaldo vem fazendo aí nas madrugadas, aí, com poucas verbas e contingenciado, né? Certamente temos que agregar parceiros nessa ideia, investir a engenharia toda junto aqui para a gente tentar ver melhor essa proposta, né?
A ideia da escavação do túnel nem pode ser diferente, é escavar a seção plena inteira para ter as duas pistas, né? Mas, enquanto a demanda não justifica, teria uma pista plena de descida e, eventualmente, e aí é um problema a resolver, meramente burocrático, de questões de concessão, que hoje em dia é onde a gente perde mais tempo no nosso dia a dia, né? Poderia-se subir os trens pela ferrovia antiga, né? Poderia-se descer por uma e subir por outra, né? São concessões diferentes, enfim, mas a gente tem que buscar uma solução administrativa para esse problema, né? Aí teríamos temporariamente uma pista dupla, vamos dizer assim, né? O trem sobe porque ele sobe sem carga, né? Ele sobe com mais composição, com mais vagão, mas até que chega o momento que a gente utilize esse grade melhor para fazer o sobe e desce. Quando chegar esse momento, né, primeiro a gente tem que fazer a obra junto ao porto, para induzir a carga a vir ao porto. Hoje o pessoal lá no Mato Grosso, será que eu coloco no trem? Será que eu coloco no caminhão? Vai no caminhão, tenha dúvida. Não tem vantagem nenhuma em trazer de trem, vai ficar esperando aqui para entrar na fila e descer. Então, isso não induz carga. Se a gente não resolve aqui o nosso gargalo, eu tenho que induzir essa carga no Mato Grosso, terminais que foram feitos em Rondonópolis, enfim, a integração Norte-Sul. A soja lá está subindo, o MAGE está com ideias brilhantes de portos, né? A Itacoatiara, está lá em Porto Velho. Eles não dormem não, eles estão fazendo portos. Onde pode, eles fazem terminal, barcaça lá. Então, nós estamos perdendo o mercado. Nós temos que trazer essa soja para cá, né? Essa é a ideia, induzir carga para cá, porque hoje a gente não, talvez por não conversar nas empresas, enfim, existe uma certa, a gente vê que existe uma certa ideia assim, tem que sentar e conversar, vencer os obstáculos burocráticos, né? Viu, Alberto, eu gostaria que você pontuasse mais uma coisa que foi falada ligeiramente, mas é muito importante. Sobre a integração da energia que você vai gerar, que você vai entregar, provavelmente, para uma concessionária de energia, para depois, na hora que você subir, você vai buscar essa energia de volta, porque você não tem como armazenar isso. Está certo? Essa então, ideia... Esse que é uma coisa que foi falada rapidamente, mas eu acho conceitualmente fantástico você detalhar um pouquinho. Então, meu dia a dia são as turbinas hidrelétricas, né? Pois exatamente, a gente tá colocando movido a soja. As turbinas, elas passam água, né, e a pressão da água, a força gravitacional, faz com que movimente o rotor da turbina, né? Nesse caso, o trem engrenado, ele tem uma locomotiva dieselétrica, ou seja, ele tem um motor gerador junto com o motor a diesel, né? Então, enquanto ele está engrenado, segurando, ele está cogerando energia. Essa energia, normalmente, ela é dissipada em resistências, né? Isso se perde como calor no ar, né? Uma energia nobre, né? Então, a ideia é que se passe essa energia para um contato, vai ser gerada em corrente contínua, tem que passar a cada 30, 20 quilômetros, lá tem que ter uma subestação retificadora, né, passar corrente contínua para corrente alternada, e aí você pode injetar numa rede da Copel. A Copel seria o grande buffer. Até convidei o gerente de energia aqui, que é o Dr. Justino Spinello, da Copel, infelizmente ele não pôde vir, mas ali tem cada locomotiva dessas são 5 megawatts. A gente demora 10 anos para construir uma usina, uma PCH de 5 megawatts. Então, cada locomotiva descendo é 5 megawatts de energia que você pode estar gerando. Os trens têm aí 4, 5 locomotivas, então uma grande PCH. Essa geração ela pode ser armazenada de duas formas. Simultaneamente está descendo um trem carregado, injetando essa energia no contato, a rede está energizada, e tem um trem subindo ao mesmo tempo, né? Então, o trabalho se transfere ali mesmo na ferrovia e se consome energia no próprio local. Ou, a ideia seria fazer algum acordo operativo com a Copel, que eu injeto essa energia no grande buffer da Copel, e no momento que eu preciso sacar para subir um trilho, não vou gastar diesel nenhum, eu pego e ligo, Copel, agora eu quero de volta meus megawatts que eu injetei, vai ter sempre um pedágiozinho nisso, né? É assim que funciona. E aí você consome aquela tua própria energia, num tempo diferente. Ou a ideia do engenheiro Rinaldo, né, ela é mais assim, artística, né, aproveitar as inúmeras drenagens que existem lá, como a própria Véu da Noiva, por exemplo, né, e instalar um reservatório na saída de Véu da Noiva e uma estação de bombeamento. Então, se está sobrando energia mesmo, vamos bombear lá para cima no Véu da Noiva novamente, né, estocá-la lá em cima, pelo próprio tubo do conduto forçado, é o mesmo tubo que se usa, e quando estiver, então, subindo, a gente solta a nossa PCH lá para poder gerar energia.
É um reloginho, né? É um reloginho. Então, existe a época digital e analógica. O senhor Rinaldo pensou na analógica, né? E é fazer uma obra de arte ali com esse desnível imenso que nós temos. Alberto, outra questão que você levantou aí, e que pode ser muito bem explorada, é a seguinte: esse novo traçado não implica da erradicação do atual, porque o atual traçado pode ser utilizado para turismo, face às belas paisagens que nós temos na Serra do Mar. E também em função de que alguns pontos estão tombados pelo patrimônio e nós não podemos mexer. Então, realmente, nós teremos duas vias. Essa que seria realmente a via para transportar a riqueza, e a atual que ficaria destinada ao turismo. E aí poder-se-ia explorar bem o turismo, inclusive alavancar, né, aquelas cidades como Antonina, Morretes, que estão praticamente esquecidas. E com essa ferrovia funcionando turisticamente, aí pode-se implementar mais. Então, por isso que... Não é? É excelente colher essas ideias, que elas vão realmente somando, né, vão ornando a ideia original, e a gente não pode esquecer nunca do social, da história, enfim, não podemos esquecer a nossa história, né? Então, abandonar... Eu mesmo já fui lá, muito frequentador do Pico do Marumbi, subia as trilhas, enfim. Quando passo hoje com os meus filhos lá, eu vejo que está tudo abandonado, né? Dá até uma tristeza, assim, da gente ver se perder toda essa história, né? Mas ela pode ser utilizada até realmente comercialmente, trazendo os vagões, as composições menores, enfim, né? Fazer um grande consórcio entre as duas concessionárias aí. O negócio é induzir carga, e com esse investimento, né? E olha, vejam só o que está acontecendo no setor elétrico. Quem que está entrando aqui e arrebentando? Os chineses. Os chineses estão entrando assim com capital massivo, comprando as nossas concessionárias. A gente está perdendo tudo isso, né? Então, acho que se a gente se reforçar aqui, a gente pode até tê-los como parceiros, né? Mas trazer o capital que é preciso, né? Temos um banco aqui de fomento fantástico, que é o BRDE. É o grande apoio das pequenas usinas, é o BRDE. Pena que não tem, acho que, algum representante aqui. Mas ele é realmente o sustento. Quando a gente sai fora do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, para achar um financiamento é uma coisa complicada. Então, aqui eu acho que o ambiente está muito mais propício. O Paraná está até, de certa forma, capitalizado. Nós podemos ter como parceiros as cooperativas que estão aí com os cofres razoavelmente abastecidos, né? O agronegócio é que está salvando um pouquinho o nosso momento difícil. E a ideia é agregar todas essas sugestões e ideias. Não é um projeto fechado. Existem outras alternativas ainda que estão na mesa do engenheiro Rinaldo. Essa é a penúltima, essa daqui que eu apresentei, né? Existem mais alguns refinos. Então, eu tenho certeza que após essa apresentação poderemos somar as mentes brilhantes que estão aqui, né? Cada uma na sua especialidade e na sua experiência, e trazer mais ganhos para esse projeto. Então, vamos aplaudir o nosso palestrante, e eu aproveito para entregar-lhe o certificado